Sejam bem-vindos à nossa 15ª aula da nossa unidade 1. É a nossa última aula dessa unidade, dessa primeira unidade, e vamos falar sobre clima organizacional. Então, na aula anterior, a gente falou sobre a cultura organizacional, que é a forma pela qual as pessoas enxergam a empresa, o dia a dia da empresa, os costumes, os hábitos. Isso é a cultura organizacional. Já o clima organizacional, como a gente colocou aqui na figura, seria mais relacionado ao estado de espírito daquela organização. Então, por exemplo, quando a gente vai entrar numa loja para comprar algum produto, às vezes a gente encontra um ambiente leve, os funcionários sorridentes, e daí a gente pensa assim que aquele é um ambiente amigável, deve ser um ambiente bom para se trabalhar. Por outro lado, a gente pode entrar num setor da empresa ou numa determinada empresa, loja, e a gente encontrar as pessoas de cara fechada, meio tensas, então isso simboliza que o clima organizacional ali não deve ser bom. Então o clima organizacional ele tem a ver com isso, como que as pessoas no geral estão ali, como que é o ambiente de trabalho. Então, como decorrência do conceito de motivação em nível individual, então todos nós individualmente temos mais ou menos motivação, surge também o conceito de clima organizacional no nível da organização. Então a motivação, enquanto a motivação é de cada pessoa, o clima organizacional é como se fosse esse ambiente, essa motivação, mas da organização como um todo. Então é um importante aspecto do relacionamento entre pessoas e organizações. Então, como que é o ambiente? O ambiente é saudável ou é um ambiente muito difícil? As pessoas ali são de difícil convivência. Então, isso tudo o clima organizacional é que vai nos dizer. Então, o clima organizacional está intimamente relacionado com a motivação dos membros da organização. Quando há elevada motivação entre as pessoas ali dentro, o clima organizacional tenderá a ser mais elevado e proporcionará relações de satisfação, de animação, de interesse e de colaboração entre os participantes. Então eu coloquei essa figura aqui, vestir a camisa da empresa. Então é quando os funcionários eles realmente se sentem parte integrante daquela empresa, estivessem vestindo mesmo a camisa da empresa, e é quando tu vai trabalhar com ânimo, felicidade. Então tu acorda de manhã, já começa a pensar no qual a roupa que vai vestir para o trabalho, ou separa o uniforme, se tiver uniforme, e aí tu chega e entrar na empresa para trabalhar é um enorme prazer, é uma satisfação, é um desafio. Por outro lado, se tu faz isso tudo e sai de casa já pensando, putz, você tem que voltar naquela empresa, é como se fosse um enorme sacrifício que tu faz quando vai para a empresa. Então, na primeira situação, é um clima organizacional favorável, e no segundo caso, quando tu vai com tristeza, pesaroso por ir para a empresa, é porque o clima organizacional é ruim. Então, na verdade, tu vai passar aí 4 ou 8 horas de sofrimento naquele ambiente, e muitas vezes não é tanto pelo próprio trabalho em si, pelas dificuldades do trabalho, mas pelo relacionamento entre as pessoas, um relacionamento difícil. Então aí a gente diz que o clima organizacional é um clima organizacional ruim, difícil. Algumas empresas elas vão criar programas para tentar motivar as pessoas, e um deles
é o funcionário do mês, né? A gente vai ver um pouquinho disso para frente, que é lá na avaliação de desempenho, né? Mas aqui falando um pouco, o funcionário do mês, então uma tentativa da empresa de fazer uma avaliação de desempenho e premiar, muitas vezes não só financeiramente, mas também por outras formas, né? Pode ser uma viagem, pode ser alguma premiação, mas talvez o mais interessante seja esse funcionário se sentir reconhecido perante seus pares, né? Perante seus colegas. Então, o funcionário do mês é essa tentativa de tentar melhorar o clima organizacional. Muitas vezes ele é eleito pelos gerentes, os diretores, ou até pelos próprios colegas de trabalho, ou uma avaliação mista, né, que envolva tanto os colegas de trabalho quanto a chefia imediata. Então, quando há baixa motivação entre os membros, né, seja por frustração ou por barreiras à satisfação das necessidades individuais, o clima organizacional tende a baixar. Né? Então, quando as pessoas naquele setor, né, estão frustradas ou elas acreditam que as necessidades delas não estão sendo satisfeitas, então elas podem se sentir frustradas, né, sentirem que aquele ambiente de trabalho é nocivo à presença deles, e infelizmente algumas vezes pode acontecer uma espécie de boicote, né, dos funcionários, evitando fazer determinados tipos de serviço em represália a essa possível frustração que eles tenham. Então acontece, né, muitas vezes esse clima organizacional, que pode ser por setor, né, não precisa ser exatamente de toda a empresa, né, pode retratar insatisfações com o salário, com as condições de trabalho, com a falta de reconhecimento da direção. Então, o clima organizacional baixo, né, é caracterizado por estados de desinteresse, apatia, insatisfação, depressão, podendo, em casos extremos, né, chegar a estados de inconformidade, agressividade, tumulto, né, as pessoas que não se falam dentro da empresa porque por algum motivo brigaram, né, às vezes uma conseguiu a promoção que a outra tanto sonhava, e aí tem uma discórdia entre elas, uma crise de ciúmes, né, um excesso de trabalho, uma opressão grande, né, de atividades que tem que ser feitas e a pessoa não dá conta, e aí tem que ficar depois do horário. Então isso aí também vai minando, né, a saúde do funcionário, e ele corre o risco, né, de depois de um tempo precisar se afastar. Falaremos sobre isso também, né, que o absenteísmo, né, ou em algum caso até ter que se retirar da empresa, pedir contas ou até ser mandado embora, que é o que a gente chama de rotatividade pessoal, né, ou turnover, e vamos falar sobre isso também. Então, quando esse clima organizacional é baixo, as pessoas não estão interessadas em trabalhar, estão apáticos, estão chateados, né, depressivos, podem ser agressivos, né, então haver bate-boca dentro da empresa, e como eu disse antes, né, em algumas vezes isso pode ser fruto de insatisfação com o salário que recebe, né, e talvez até comparando o salário que a pessoa recebe com o salário de uma outra pessoa, né. Então eu lembro, por exemplo, que uma empresa que eu trabalhei, havia um funcionário que trabalhava lá já há alguns anos, né, e ele recebia um determinado salário, e aí depois entrou um outro funcionário que estava, inclusive, fazendo faculdade, e esse funcionário, ele, com o tempo, ele começou a ganhar mais atividades dentro da empresa e passou a ganhar mais
né, do que esse outro funcionário que estava há vários anos lá. Só que acontece que esse funcionário que estava há vários anos na empresa, ele basicamente fazia apenas o trabalho dele, era o mesmo trabalho, né, contábil, sem muitas mudanças. Enquanto que esse outro funcionário que estava há menos tempo, esse funcionário já estava trabalhando em vários setores e pegou várias responsabilidades, o que acabou estimulando os diretores, né, a estender o horário de trabalho dele e também de dar-lhe uma remuneração maior. Então, quando esse funcionário antigo soube, né, ele ficou insatisfeito, né, ficou inconformado, porque ele entendia que ele tinha muito tempo de trabalho naquela empresa e que não estava sendo valorizado, enquanto que um outro entrou há pouco tempo e já estava conseguindo, né, ganhar mais e fazer outras atividades. Bom, no final das contas ficou um clima um pouco ruim, né, entre eles, mas o próprio funcionário que tinha mais tempo reconhecia que não era culpa do funcionário, mas era uma pouca valorização da direção da empresa, ele entendia assim, né? Mas por outro lado, a direção da empresa dizia que aquele funcionário estava há anos lá, mas nunca tinha mostrado interesse de fazer outras atividades para que ele pudesse ser valorizado. Então ficava um impasse, né? De um lado, os donos esperavam que o funcionário mostrasse maior comprometimento e interesse com outras áreas da empresa para que os donos pudessem pagar mais para ele, e de outro lado, o funcionário esperava que a empresa pagasse mais simplesmente pelo fato dele estar há muitos anos. No final das contas, esse funcionário ficou, né, a motivação dele ficou bem baixa, né, nos meses e pouco mais de um ano, né, que isso sucedeu ao acontecido, e daí não demorou muito tempo e ele conseguiu, né, um emprego numa outra empresa e acabou saindo, né, porque ele entendia que estava sendo pouco valorizado. Mas então esses casos, né, de inconformidade, agressividade, tumulto, típicos de situações em que os membros se defrontam aberta ou ostensivamente contra a organização. Então também tem esses casos, né, entre que o clima organizacional está pesado, e aí os funcionários vão fazer greves, né, piquetes, greves por melhores condições de salário, por melhores condições de trabalho, né? Então isso pode ser resultante de um clima organizacional ruim. Então assim, o clima organizacional representa um ambiente interno existente entre os membros da organização e está intimamente relacionado com o grau de motivação existente. A gente tem que lembrar, né, que todos nós, como eu já falei anteriormente, algumas aulas atrás, a questão da variabilidade humana, a gente é cíclico, né? Então podemos de manhã estarmos de bom humor e ao meio-dia já estarmos de mau humor ou bem desmotivados, depois no final da tarde estarmos motivados de novo, né? Então aquela pessoa que vai trabalhar na segunda-feira já cansado ou triste porque é segunda-feira e ainda tem 5 dias de fardo para carregar, e aquela pessoa que trabalha super motivada na sexta-feira à tarde, não vê na hora de passar o cartão de ponta e ir embora, porque ela diz que aí ela encontra a felicidade dela quando ela está fora do horário de trabalho. Então é uma forma de pensar, particularmente eu não concordo com isso, né? Eu acho que quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente tem que criar motivação, né, buscar aprendizados, e se aquela não for a organização dos nossos sonhos, a gente tem que trabalhar para tentar agregar valor a nós
para que no futuro tu possa ir para um outro local em que se sinta melhor. Né? Então aí tu vai aprender o máximo que puder nessa empresa, tu vai continuar estudando, né? Então lembrar que nós assumimos vários papéis durante o dia na empresa, ora estamos bem, ora estamos não tão bem assim, talvez por algum fator externo, né, algum problema com a família, ou por alguma desavença interna, ou por algum outro tipo de trabalho, né, que não está resultando, não está dando resultado, né? Então a gente está constantemente assim, né, de triste para alegre, de alegre para triste, de triste para alegre, de alegre para triste. O que a gente nunca pode esquecer, e isso aí eu quero que vocês guardem, né, é que naqueles momentos que a gente estiver muito feliz, de euforia, a gente tentar descer um pouquinho, né, sair das nuvens, né, e descer um pouquinho e lembrar que, né, não basta ficar tanto eufórico assim, e nos momentos que a gente estiver bem triste, né, bem lá embaixo, que a gente encontre forças para também chegar nesse ponto aqui no meio, que a gente chama de equilíbrio. Então a gente consegue consegue buscar, né, ter um pouco de motivação e lembrar assim, olha, não posso me ficar tão eufórico, porque da mesma forma que as coisas deram certas, podem um dia dar errado. E quando a gente estiver triste ou achar que tudo está dando errado, a gente tem que pensar assim, não, eu não posso ficar tão triste ou desanimado assim, porque é assim mesmo, às vezes as coisas dão errado, mas um dia vai dar certo. Então tu tenta subir um pouco. Então o contínuo de níveis do clima organizacional, a imagem não está muito boa, né? Está um pouco embaçada, mas então assim, níveis baixos, né? Depressão, descrença, revolta, agressividade, pessimismo, frieza, distanciamento, né? Todas são palavras que denotam um clima organizacional baixo. Aqui um clima organizacional neutro, né? E o elevado, receptividade, otimismo, euforia e entusiasmo, excitação, eufanismo, né? Então são aquelas situações muito exageradas, e a gente individualmente a gente deve colocar, né, os pés no chão. E por outro lado, a outra parte, né, que é o clima baixo, depressão, descrença, a gente também deve ser capaz de subir um pouco para manter esse certo equilíbrio. Então, o termo clima organizacional refere-se especificamente às propriedades motivacionais do ambiente organizacional, ou seja, aos aspectos da organização que provocam diferentes tipos de motivação entre os seus participantes. Agora, gente, a gente não é um robô, né? Então, é lógico que em determinados momentos, né, tu vai ter dias que tu vai estar mais feliz, né, mais animado para o trabalho, vai ter dia que tu vai estar menos animado, isso é comum da variabilidade humana. O que a gente não pode, né, e não deve, é que todos os dias sejam dias ruins, né, sejam dias como se a gente estivesse realmente carregando um fardo, e também não ficar naquele ufanismo, né, naquela euforia grande, porque o local de trabalho, a organização, é um local de desafio, assim, que a gente compartilha o mesmo ambiente com outras pessoas, as pessoas são diferentes da gente, pensam diferente, e é muito normal que ocorram atritos. Então não pense que tu está indo para um paraíso, né, em que tudo ali sempre vai dar certo, não fique com essa mentalidade, senão a pessoa acaba sofrendo muito. Então o clima organizacional é alto e favorável em situações que proporcionam satisfação das necessidades pessoais e elevação do moral. Então é aquela pessoa que vai trabalhar e que ela se sente feliz, né, e sente
um ambiente acolhedor, então onde ela aprende, onde ela tem o salário dela, tem benefícios, onde ela sente possibilidades de crescimento, mesmo que não seja um local que ela pretenda trabalhar a vida toda ali. E ele é baixo e desfavorável em situações que proporcionam a frustração daquelas necessidades, né? Então, um ambiente bom, um ambiente ruim. Então, no fundo, né, o clima organizacional influencia o estado motivacional das pessoas e é por ele influenciado. Então, a situação que reina naquela empresa, né, em termos de clima, vai influenciar individualmente a cada um de nós, e cada um de nós individualmente também iremos influenciar o ambiente como um todo. Então é muito possível que numa grande empresa a gente entre no setor que as pessoas estão para baixo, é um ambiente difícil, né? Até de ficar ali, tu já sente aquela atmosfera pesada. E, em contrapartida, tu pode ir no outro setor da mesma empresa em que as pessoas estão ali sorridentes, brincando, né? Mas elas trabalham, então ali tu já sente um astral diferente. O que faz a diferença são as pessoas. Então é como se houvesse uma retroação recíproca entre o estado motivacional das pessoas e o ambiente como um todo, o clima organizacional. Então essa empresa de consultoria aqui, né, a QualiLife, né, coloca 7 recomendações para melhorar o clima organizacional. É claro que isso aí vai depender de empresa para empresa, dependendo do tipo de pessoas, mas é interessante a gente ler, né, algumas propostas, né, de como melhorar. Então, fomentar os valores corporativos alinhados com a ética profissional, realizar atividades de bem-estar, né, motivar a equipe, desenvolver a projeção profissional, contar com líderes com inteligência emocional, né, implementar benefícios para os colaboradores e ter um espaço físico funcional e agradável. Então, em algumas empresas, por exemplo, antes de iniciar o expediente, alguns minutos antes, os funcionários fazem exercícios, né, de atividade física ou exercício de respiração, né, para que as pessoas possam iniciar um ambiente de trabalho de forma mais relaxada, né? Isso cada vez mais ganha espaço nas empresas, essas atividades de bem-estar, né? Muitas vezes são atividades de respiração ou exercícios simples que são feitos, né, com as mãos, por exemplo, com a cabeça, para tentar deixar o funcionário relaxado para que ele consiga desempenhar bem as suas atividades ao longo do dia. Então, algumas variáveis que afetam o clima, né, organizacional, as condições de trabalho, a liderança, né, então o seu chefe, né, se for uma pessoa mais democrática, facilita, aspectos pessoais, porque cada pessoa é um micro-universo, aspectos relacionados à mudança, né, motivação e comunicação. Muitas vezes as pessoas mudam de setor ou de tarefa e isso pode causar um certo desconforto quando o funcionário não é participante, né, dessa mudança, quando é algo imposto. Então, uma outra questão que também afeta muito o clima organizacional e que faz com que ele fique baixo é o boato, né? Então, disse-me-disse aí, né, das pessoas, isso acaba gerando uma situação muito complicada. Dificilmente numa empresa grande, com setores grandes, né, tu não vai encontrar boatos de vez em quando. Então vejam só esse exemplo aqui engraçado, né? O chefe entrega um papel para a senhora e diz: o Zé, quero o número desse pedido. O Zé, quero o número desse pedido. Aí um tá passando aqui, só ouviu, né, o desse pedido, aí tá ali, o Zé despedido, aí o outro, sou o próximo. O que faço? E eu, e o que faço?
eles estão despedidos. Aí o outro aqui está bem longe, né, ouviu esse falar, como se fosse um telefone sem fio, né, ele vai me entregar também. Nossa, todos falaram mal do chefe, todos nós seremos demitidos amanhã e agora. Então vejam que é um ambiente de extrema desconfiança, né, um ambiente em que todos estão tensos, porque todos estão com medo de ser demitidos, e acaba que esse boato pode não ser verdadeiro, como é o caso, e as pessoas só estão agindo assim porque há muita desconfiança, há muito medo, né? A gente não sabe, hipoteticamente, a situação financeira da empresa poderia ser ruim também, né? E talvez gerando esse tipo de medo, né? Mas tirando esse exemplo aqui, lembrar sempre que o boato, geralmente os boatos são ruins, né? E eles podem contribuir para baixar o clima organizacional. O que é importante é que a empresa tenha canais eficientes de comunicação. Então, os e-mails oficiais, o site oficial, né, o mural de aviso, e aí dizer, olha, as comunicações oficiais da empresa são pelos canais oficiais. A gente não vai passar nenhuma informação extraoficial por meio de alguém, de qualquer pessoa, né? Porque isso aí tende a reduzir esse ruído que ocorre em muitas empresas. Então eu agradeço a atenção de vocês, né? Convido para conhecer o nosso site, o administraçãoverde.com.br, os nossos canais no YouTube, o Ricardo Ribeiro Alves e o Administração Verde. Periodicamente a gente está colocando vídeos novos e cursos novos, e aí vocês serão avisados, e as nossas redes sociais do Administração Verde. Então com essa aula a gente termina a unidade 1, na próxima aula iniciamos a unidade número 2. Até lá e muito obrigado pela companhia.